Vamos orar. Obrigado, Pai, pela manhã de hoje, pelo domingo que começa. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido até aqui. O Senhor nos trouxe até aqui. Te peço que o Senhor nos conceda uma aula proveitosa. E te agradecemos em nome de Jesus pelo nosso interesse em aprender sobre a sua soberania, no cuidado da sua noiva, da sua igreja, durante esses 2000 anos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, vamos lá começar como a gente sempre começa. Eu coloquei aqui, ó, a nossa aula 11 hoje é a medieval. Eu mudei uma coisa da emenda. Não sei se vocês se lembram da emenda, mas olha só, a gente está aqui no dia 13 de outubro e hoje seria Igreja Medieval, capítulo 5. Né? E na próxima aula já seria a Igreja da Reforma antecedente, que seria o capítulo 6. Mas eu não consigo fazer esse período de 1000 anos em apenas uma aula. Vou fazer em 3 ainda, querendo fazer mais, é claro, né? A gente queria fazer mais de tudo, né? Então a gente vai ter hoje, domingo que vem, e o outro medieval. E aí, lembra no começo do curso que eu falei para vocês, que essas 3 últimas aulas aqui, ó, esse encerramento, não, essas 3 últimas aqui, ó, pós-modernidade, que eu tinha colocado esse mesmo tema para 3 aulas por causa das margens que a gente precisaria para qualquer tipo de atraso. Hoje seria o que a gente consideraria como o primeiro atraso, né? A gente vai ter uma aula normal hoje, depois na próxima aula a outra seria o atraso. Então a gente está com essas 2 margens aqui normais. Então a gente vai acabar normalmente do mesmo jeito. Esse tema aqui, eu poderia dar 3 aulas dele, sem problema. Mas aí sobrando só uma, a gente faz também do mesmo jeito, tá certo? Então por isso que não é uma perda para nós. Por isso que não é uma perda para nós fazer 3 aulas de medieval quando eu tinha planejado só uma. Então a Igreja Medieval parte 1 de 3 e a gente vai tratar hoje das páginas 51 a 54. Vamos lá para a revisão da aula passada. E aí a gente vai fazer, eu falei ontem, a aula passada foi bastante agitada, né? No bom sentido, né? Agitada no bom sentido. Ainda bem que a gente conseguiu deixar ela no bom sentido agitada, né? Mas o tema da aula passada era muito controverso. Então, durante essa semana, eu pensei muito sobre a aula passada e tomei algumas decisões. Algumas das decisões eu coloquei lá no grupo ontem e vou falar sobre outras hoje. A primeira decisão que eu tomei ontem é que eu não ia continuar hoje aquela aula da semana passada, como algumas pessoas haviam proposto. Deixei para continuar na nossa sequência, tá certo? Por 2 motivos. Primeiro, porque realmente eu quero continuar a sequência. E segundo, porque a gente tem aquela vantagem de eu gravar os vídeos na internet e lançar para vocês aqui no grupo. E aí vocês assistem. Então, primeiro motivo é esse. Eu vou continuar a sequência por isso. Não que eu esteja fugindo do assunto da aula passada, porque ele foi polêmico. Todo mundo aqui sabe que eu gosto de polêmica. A questão é que a gente precisa seguir a sequência. Mas, outra decisão também que eu tomei foi o seguinte. Aquela aula passada, eu gravei o vídeo. Está funcionando aqui hoje. Eu gravei o vídeo e durante a aula o vídeo parou. Eu não sei que horas que parou, daí eu voltei a gravar. Aí, quando eu fui salvar o segundo vídeo, eu perdi o segundo vídeo, entre aspas, a segunda metade. Aí eu acabei perdendo aquela aula toda, porque eu fiquei só com um pedacinho. Então, pedacinho eu deixaria para fazer de outro jeito. O que eu decidi fazer? Eu vou gravar aquela aula em casa, certo? Vou gravar agora essa semana, talvez amanhã cedo, para colocar no YouTube para vocês aquilo que a gente viu na aula passada. Do jeito que eu apresentei, claro, aí não vai ter as discussões, mas do jeito que eu apresentei. Aí completa a sequência. Pode mentir e ser mentira? Como é que é? Pode mentir e ser mentira? Como é que não lembro qual foi a parte da mentira? Que a Bíblia deixa mentir. Como é que é? Que a Bíblia permite mentir. Sim, vai aparecer essa lá, com certeza. A questão é uma gradação ética, né? Uma gradação existe conflito ético, com certeza. Que a Bíblia permite mentir? Não é que a Bíblia permite mentir. A questão é que a Bíblia... Ninguém permite Não, ninguém, percebe? Ninguém obedeceu ao professor, ninguém leu o cristianismo puro e simples. Você já comprou? Aí, ó. É porque é o seguinte, o que eu estava dizendo na aula passada, eu vou falar só essa frase para a gente fechar e aí depois eu vou botar no vídeo lá. É que existem conflitos éticos óbvios na vida do ser humano, qualquer um. Sempre haverá momentos em que você deveria fazer X, mas que você pretende fazer Y, ou o contrário, né? Raabe é um dos mais... Isso, Raabe nem cristã era uma prostituta, ela esconde lá os espias
e esses espias são poupados, a vida deles é poupada por causa de uma mentira que ela conta. Não quer dizer que a Bíblia sugira a mentira, claro que não. O que quer dizer é, diante de uma situação em que eu tenho isso é muito sério. Diante de uma situação em que eu tenho que dizer a verdade, porque eu sou cristão, eu tenho um compromisso com a verdade. Mas essa minha verdade leva à morte de alguém, eu comparo o meu questionamento ético, meu conflito, e verifico qual que eu posso exercer maior misericórdia. Então, por exemplo, eu brinquei aqui no ano passado, mas não é uma brincadeira. Eu brinquei porque a dona Clotilde estava aqui. Eu sempre usei esse exemplo, que é um exemplo que os eticistas usam, mas é um exemplo sério, que a gente usa. A brincadeira foi porque a sogra estava de fato aqui, mas a brincadeira é, se eu pego uma arma emprestada com o meu vizinho e levo para a chácara para brincar de tiro ao alvo, certo? E aí eu volto da chácara com a arma para entregar para o vizinho, mas eu não entreguei ainda, estou em casa. De repente o vizinho bate na porta e fala: Marlon, você está com a minha arma que você pegou emprestada? Aí ele não para, ele continua, ele fala: me devolve ela agora, porque minha sogra está me enchendo o saco lá em casa e agora é a hora que eu mato ela. Eu devo dizer a verdade para ele? Sim, a arma está aqui. Tome a sua arma de volta. A minha obrigação como um crente é vai lá e mata a sua sogra. Quando os eticistas discutem uma posição como essa, eles dizem o seguinte: ter dito a verdade, entregado a arma, eu saí da situação por completo e eu obedeci a Deus. Mas o resultado dos meus atos levam à morte de uma pessoa que poderia ter sido evitada. No entanto, isso é um aspecto estritamente ético/filosófico. Não tem nada a ver com o espiritual. Você pode dizer a verdade à vontade, sabendo que sua verdade vai acarretar em coisas piores, e depois você se vê com Deus do jeito que você achar mais adequado. Peraí, tem uma ordem. Tiago, Mônica e... Não, eu vou dar. Vai. Jesus faria? Não sei. É uma boa resposta, tá, pessoal? Não sei. O pessoal tem que pensar. Pois é, mas o que ele faria, Tiago? Sinceramente, porque o que acontece é o seguinte: Jesus disse, a Mônica levantou isso algumas aulas atrás. Jesus disse: eu não vou te dizer quando é que eu volto, quando é que os tempos terminam. Eu não vou te dizer. Mas ele não disse isso. Ele não ia dizer, mas ele disse: não cabe a mim saber. Que? Não cabe a mim julgar. Então, alguma coisa há por trás dessa fala de Jesus que indica: se eu digo e tenho um compromisso com o que eu próprio sou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu atrapalho o meu próprio plano, porque eu criei seres humanos que terão conflitos éticos. Não existe vida sem conflito ético. Então, cabe a nós identificar qual é a atitude que a gente vai tomar. Eu quero dizer para vocês que, 2 pontos. Do ponto de vista estritamente ético/filosófico, os conflitos são sempre resolvidos com uma decisão própria. E as decisões têm até nome. Por exemplo, você sabia que se eu... quer ver um exemplo? Ó. Se eu acabar com a escravidão, estou voltando lá em 1888. Se eu acabar com a escravidão, os fazendeiros que dependem dos escravos para a economia do Brasil terão problemas graves e o país pode fechar economicamente, pode falir, porque eu não teria mão de obra para trabalhar, porque ninguém vai querer trabalhar na fazenda do jeito que trabalhava antes. Isso é uma consideração, não é um fato, é uma consideração. Essa consideração ela me leva a tomar uma decisão. Então havia os não abolicionistas. Eu não concordo com a abolição, porque a minha fazenda, que tem 50 escravos, vai deixar de produzir. Mas por outro lado, há uma seguinte consideração: que você passe fome e que sua empresa feche, que o país feche. A liberdade do escravo é incondicional. Essa é uma outra consideração. Ela é ética, mas ela é conflituosa. Então o que eu quero dizer para vocês é: não pensem que ser crente é tão fácil como vocês pensam, porque vai acontecer, tomara que aconteça o mínimo. Tomara que aconteça o mínimo possível. Mas vai acontecer que você vai ter um conflito ético diante de você. Você quer ver um exemplo? Deixa eu dar um exemplo bem real. Meu pai morreu de câncer sem saber que tinha câncer. Ele foi diagnosticado com câncer numa quarta-feira e ele morreu numa terça. E o médico falou assim: ó, preciso falar com a esposa e o filho mais velho. Fomos lá, eu e a esposa do meu pai, e a gente conversou com o médico falou: ó, seu marido tem um câncer, ele não faz sentido fazer tratamento, é agressivíssimo. Mostrou pra gente lá uma radiografia, tudo tomado, corpo de câncer. E aí a gente tem uma equipe de psicólogos no hospital que vai atender o seu marido, né, o seu pai, para tratar dele psicologicamente com essa notícia. Ele vai morrer desse câncer, ele precisa saber:
a minha madrasta levantou a mão e falou assim, não, mas ele não vai saber. Ele não vai saber. Ele vai ficar hospitalizado aqui e eu vou falar para a família inteira que vai visitar, não contar para ele. Ele não vai saber, porque eu sei, ele tem trauma de câncer, a mãe morreu de câncer, a irmã morreu de câncer. Depois dele já tem duas, né, mãe? É Lourdes e Exaltina? Não, só Exaltina. Só Exaltina, Lourdes não, né? Depois dele teve a Exaltina, que é outra irmã dele, com câncer. Ou seja, meu pai morreu sem saber que estava com câncer por causa do cuidado da esposa, que sabia que ia atormentar a cabeça dele nos últimos dias de vida. Tanto é que na noite que eu dormi com ele, uma pessoa de outra cidade, da família, da parte da esposa dele, veio visitar, e ele falou assim, rapaz, acho que eu vou morrer mesmo, vocês vêm lá de longe para vir me visitar aqui? Ele não sabia. E aí, eventualmente, ele morreu sem saber. Então, o que eu quero dizer é, você será confrontado com conflitos éticos constantemente. E agora eu fecho esse parênteses que o Carlinhos abriu. Não quer dizer que a Bíblia sugira a mentira, de forma nenhuma. Quer dizer que, diante de uma situação de conflito ético, você, como um ser humano responsável pelos seus atos, porque Jesus não é responsável pelo ato de ninguém, você deve tomar a sua decisão. Sua decisão pode ser tomada do jeito que você bem entender espiritualmente. E, obviamente, haverá momentos em que você vai dizer a verdade em detrimento da vida de qualquer pessoa que seja. Inclusive porque você pode dizer para si mesmo uma coisa que é válida. Eu não matei ninguém. Quem pegou a arma e deu o tiro foi o vizinho. Mas quem matou não foi a pessoa, foi a arma. E a pessoa? Vamos ver aqui, Mônica, e depois esquece. Então, o que eu entendi? Eu entendi não é que Deus permite a mentira, nem que Ele libera a mentira. Entendi que Deus, mesmo perante o seu pecado, a misericórdia dele te alcança e te abençoa. Sim. Não que Ele liberou para ela mentir. Exatamente. Ela podia ter tido outra solução. Sim, ótimo, exatamente isso. Aí a solução que ela, por exemplo, qual é a solução? Se bem que tem um detalhe, no caso específico de Raabe, ela não tinha nenhum compromisso com a Não verdade. tinha. Ela não era convencida. Não era povo de Deus. Certo? O que eu quero dizer é que você, como filha de Deus, você vai ter situações em que você vai ter conflito. Fechado o parênteses, esquece. Não? Então vamos embora. Então olha só. Sobre Agostinho. Só continuando lá o que eu vou fazer. Então eu vou gravar o vídeo lá do Agostinho, tá certo? E vocês vão ter aquela aula passada gravada lá na sequência. Beleza? Outra coisa. Eu quero fazer no sábado que vem, de manhã, um café da manhã teológico. Para nós discutirmos, para a gente conversar sobre molinismo, calvinismo e arminianismo. Eu vou passar durante essa semana 3 textos, um para cada um. Se vocês quiserem procurar suas informações por conta própria, devem. E sábado que vem a gente vai se encontrar às 9, de 9 às 11. Um bate-papo, uma mesa redonda para a gente bater papo sobre isso. Eu vou ver onde vai acontecer e vou dizer no grupo. Talvez aconteça lá na QNA por causa do horário das mensageiras e dos embaixadores. Daí quem já estiver levando lá já fica. Certo? Mas vai acontecer. Comigo e com uma pessoa só acontece. Então estão convidados, eu vou dar detalhes durante a semana do grupo. Certo? Para a gente discutir o quê? Nós estamos estudando história da igreja. A melhor coisa sobre a história da igreja é saber de onde vêm as nossas posições atuais. Por que a gente é arminiano? Tudo bem que no nosso caso não chegou ainda o momento histórico, né, que é lá na Reforma Protestante, para a gente saber por que a gente é arminiano. Mas já chegou no nosso período da história o pensador principal do calvinismo, que é vamos dizer assim, o oposto do que nós pensamos, né? Então é bom a gente entender. Então a gente vai entender calvinismo, ou quer dizer, a gente vai entender não, a gente vai conversar sobre calvinismo, molinismo e arminianismo, certo? Nesse sábado de manhã. Beleza? É isso que eu tinha que avisar e a gente começa agora com a revisão da aula passada. Então a gente teve aí Agostinho de Hipona. Repito, quem não veio na aula passada e perdeu o vídeo, vai ter o vídeo essa semana. Eu coloquei aqui 2 aspectos só. A busca pela verdade, que é a primeira parte da vida do Agostinho, em que ele é professor de retórica, ele estuda filosofia e está buscando a verdade, principalmente na questão do mal, que incomodava muito ele, porque ele era filho de uma mulher cristã. Então ele cresceu num lar relativamente cristão, ouvindo os princípios cristãos e pensava, como pode haver Deus com esse tanto de maldade, né, com esse tanto de mal no mundo? E depois, no aspecto da teologia dele, o mais importante é a gente lembrar sobre esses 4 aspectos que dão a impressão de uma contradição, mas que não é contraditório, que é a graça, a eleição, a predestinação e a liberdade, que ele chama de livre-arbítrio, né? A gente chama de livre-arbítrio. O fato que comprova que não há uma contradição no pensamento do Agostinho é o seguinte: ele acredita que Adão e Eva
ele acreditava que Adão e Eva tinham liberdade para pecar e não pecar. É isso aqui, ó. Vou te mostrar. Ó. É isso aqui. Isso aqui não faz barulho. Eles arrastam, né? Ó, pecar e não pecar. Só Adão e Eva tinham. Não é livre-arbítrio, tá? Isso aí não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é mexer o braço para cima ou para baixo, é que você não veio na aula passada. Livre-arbítrio é uma palavra teológica, um conceito teológico que quer dizer exclusivamente dizer sim para Cristo ou não para Cristo. Se fosse assim, Deus teria dado livre-arbítrio para o gato também, porque o gato vira para a esquerda ou para a direita. Livre-arbítrio não é escolher arrastar a cadeira, não, isso é escolha. Só Adão e Eva podiam escolher entre pecar ou não pecar. A partir de Adão e Eva, toda a humanidade só pode escolher pecar. Logo você pensa, mas a gente não é livre então. Não, a gente não é livre. Mas aí, pós-conversão, né, uma vez que você se converte, por causa do Espírito Santo, aí você pode ter liberdade para pecar ou não pecar. Mas, lembrando que, mesmo pecando ou não pecando, a partir desse momento você não tem mais responsabilidade pelo seu pecado. Aliás, você tem responsabilidade pelo resultado do pecado. Você não paga mais para ele e para Deus. O Espírito Santo. Você tem. Adão e Eva têm liberdade para pecar e não pecar. Quando o pecado entra, o ser humano perde a liberdade de não pecar. Então eu já não tenho mais a liberdade de dizer não vou pecar. Então essa era a controvérsia contra Pelágio. Pelágio era a figura. Eu não lembro se era bispo, acho que ele não era bispo não. Da Bretanha, né, da região onde é a Grã-Bretanha hoje, que dizia que ninguém é obrigado a pecar, ninguém nasce pecador, você se torna pecador pela sua decisão. Né? Se você decidir não pecar, você não peca. Mas Agostinho dizia que a gente não tinha liberdade para não pecar. Então a questão é que dá a impressão de que tem uma contradição. Ele era a favor da liberdade, o Agostinho, mas não antes da conversão. Esse vácuo que tem aqui na humanidade entre Adão e a sua conversão, nesse vácuo não há liberdade. A partir de então você já tem liberdade. Mas repetindo, não quer dizer que... Porque eu não sei como é que vocês veem isso, mas se você comete um pecado depois de ter sido salvo, Jesus já morreu por esse pecado também. Jesus morreu pelo seu pecado, não é pecado no plural não. É o fator dívida. Jesus não morreu pelo seu pecado, ele não era culpado do seu pecado, ele morreu pelo pagamento dele. Claro, a Bíblia menciona, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas a ideia é que ele morreu para que ele pudesse entregar um sacrifício aceitável a Deus. Nós não podíamos. O que acontece é que a gente continua pecando por causa da nossa natureza. A gente tem vários recursos para não pecar, certo? Todos eles bíblicos, é lógico. O Espírito é o recurso, né? Eu vejo a tentação diante de mim e na mesma hora que eu me deparo com a tentação, a Bíblia garante que vem um modo de saída. Cabe a mim, conectado com o Espírito, conectado com Deus, buscar esse modo de sair e sair. Se eu saio, eu não peco. Tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado, mas não pecou. Então, para Agostinho, a gente perde a liberdade na queda de Adão. Beleza. Mas a gente recupera a liberdade no Espírito Santo habitando em nós. E isso não tem contradição com a liberdade e nem tem contradição com a graça. Outra coisa também, só para finalizar essa revisão, é que graça para Agostinho é Deus está me dando aquilo de bom que eu não mereço, salvação. O oposto disso, ou quer dizer, andando paralelo a isso, é a misericórdia. Deus deixa de me dar aquele mal que eu mereço, que é a morte no inferno, né? E também eu falei lá na passada, mais para provocar vocês intelectualmente, que o calvinismo não pressupõe uma injustiça de Deus. Tem gente que pensa assim, não, Deus é muito injusto de escolher alguns e não escolher outros. Mas espera aí, Deus não escolheu ninguém para a perdição. Deus não escolheu ninguém para a morte. Certo? Todos morreram, todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Acabou, a humanidade está completamente perdida. Se Deus decidiu escolher ele não está sendo injusto com aquele que ele não escolheu. Aquele que ele não escolheu já tem o caminho dele destinado, que é o inferno. Ele vai para o inferno. Né? Que é justo, que é justiça, exatamente. Por isso que a gente discutiu na aula passada uma coisa que é assim, se nós pedíssemos a Deus para ser justos conosco, a gente está perdido. Porque justiça é Deus abrir mão de nós. Por quê? Porque nós somos pecadores. Aliás,
Eu não sei se vocês entendem assim, mas eu entendo que Deus não vê o pecador. Não olha para o pecador. Ele olha no sentido que ele é Deus. Mas ele não tem... É porque a gente não tem a concepção de como é ofensivo o pecado para Deus. E é tão ofensivo que eu imagino fisicamente, né? Antropomorfizando, que quando Jesus está na cruz, ele vai entregar o Espírito, ele vai morrer, Deus vira os olhos dele, de fato, e aí é nessa hora que Jesus fala: por que o Senhor me abandonou? E a gente não ouve a voz de Deus lá na Bíblia, mas é quando Deus responde: eu não posso olhar para você, você está com todos os pecados do universo. Se você tivesse com um pecado, esse pecado me ofenderia eternamente. Você está com todos, eu não olho para você, eu te abandono. E aí esse abandono implica, é claro, na vitória de Cristo, da morte, do abandono, do inferno, do Hades, onde ele vai. Isso é sensacional, mas isso tem a ver com a dinâmica que Agostinho já percebia lá no século IV/V, né? Beleza? Então tá certo. O Marlon, você acha que isso não olha para o pecador? É como eu disse, assim, a dinâmica para mim é: ele olha para você e diz: eu tenho aversão a você. Você está cheio de pecado. No entanto, não se esqueça, meu filho morreu na cruz por esse pecado seu aí. Certo? Então, nesse sentido, eu te amei antes. Paulo diz que ele ama a gente antes, né? Antes de ser, né? Mas isso não quer dizer que Deus não, né? Mas também, a gente também tem que tomar muito cuidado com aquelas frases prontas da cultura brasileira, tipo: também sou filho de Deus. Não, você não é filho de Deus, você é criatura de Deus, você é filho do inferno, você vai para o inferno. Quando você aceitar o Filho de Deus como Salvador, daí você passa a ser filho por adoção de Deus, nem mais por paternidade, é adoção. Essa dinâmica também é importante na teologia, porque senão a gente acha que todo mundo é filho de Deus. E Marlon, incrível, eu estou fazendo esse trabalho semanal com as crianças lá no prédio, e até com eles eu mudei a maneira de falar, né? Assim, porque a responsabilidade nossa de ensinar o correto. Sim, é muito grande. E aí, inculca o errado e não sai mais. E aí eles falam: não, porque houve um fato, né, falando do nosso tio já falecido, tem uma situação da família, aí falou assim: é porque todos nós vamos para o céu, né, tia Kessi? Vamos convidarmos Jesus, né, para ser o Senhor da nossa vida. Aí sim nós iremos. Enquanto isso não acontecer, não. Se uma criança está dizendo isso, é porque ela está ouvindo isso. Exatamente. A gente só repete o que ouve. Eu não repito o que eu ouço. E aí ela agora ela tem uma oportunidade de repetir uma outra coisa. É porque as pessoas acham cruel falar para a criança, né? Exatamente. Inferno. Meu pai não teve esse cuidado comigo, graças a Deus. Ele falava que eu queria ser coisa de inferno. Desde então eu tenho pavor. Eu li um negócio esses dias que eu até falei com a Kelly. Vi no Instagram, o cara colocou um negócio sensacional. Ele falou assim: dar um celular para uma criança é engraçado porque os meus têm. Pelo menos o Arthur tem uma, a Vitória tem um, está quebrado, está arrumando. Dar um celular para a criança é a mesma coisa de dar um copo com água envenenada para a criança e dizer para a criança: beba só a água. Você está mascarando a situação. E outra coisa, a gente pensa que uma pessoa, se eu der um copo de veneno para uma criança e eu disser para ela: toma só água, não toma veneno não, e ela tomar, obviamente ela vai morrer, a gente pensa que isso é muito ruim, mas a gente não pensa que é ruim dizer para a criança que se você não se converter, você vai para o inferno. Aliás, pior ainda seria dizer, eu sei que não precisa dizer assim, você já está no inferno, você já é habitante do inferno, você já morreu para pagar pelo seu pecado. Eu acho que tem sempre. Nasceu, todos pecaram, todos são separados agora de Deus, o salário do pecado é a morte. Mas se a gente falar que já está no inferno, eu falo: não, mas aqui é bom. Não, por isso que a vida não é fácil. Por isso que a vida não é fácil. E é por isso que Deus é comunicativo. Para a gente poder ter sofrimento com a comunicação também. Senão, se fosse tudo moleza, né? Jesus morreu na cruz para a gente viver uma vida mole. Que negócio é esse? A gente aqui está com essa sorte aqui no século XXI. Vamos lá. Período medieval, que é o da aula de hoje, parte 1 de 3. Diga. Só falando sobre o pecado, enfim, eu tenho uma filhinha de 10 anos, foi um mês muito difícil para a gente. Setembro, né? Teve internação. Sim, verdade. Foi muito difícil, então ela lá, com 10 aninhos, ela chorando: mamãe, o que eu fiz para estar aqui? O que eu fiz para estar aqui? Deus não está me escutando, porque Ele não está me tirando daqui. É angustiante, né? Então, falando sobre: não, bebê, você não fez nada. Pede a Deus
Deus continua pedindo que Ele está escutando sim. Ele vai tirar a gente daqui. Né? Então, assim, ouvindo assim, esses questionamentos, cadê Deus? O que eu fiz para estar aqui, né? Enfim, foi um pouco até de saia justa para mim, porque eu estava tentando ali ficar em pé. Sim. Eu não, bebê, você não fez nada, Deus está te escutando sim. Mas isso, Maria, olha só, sabe o que é isso também? Isso é uma parte da nossa cultura. Nós somos herança católica. E o católico, hoje nós vamos ver no Gregório I, inclusive a partir do Gregório I, isso fica consolidado. A obra como parte essencial da salvação. Então, preste atenção, porque isso é mentalmente importante, assim, psicologicamente. Se eu aprendo que a obra salva, eu também aprendo que a não obra ou determinada outra obra condena. Logo, o que eu fiz para estar aqui? Essa frase é clássica. É clássica. Apesar dela não ter, não é católica. Mas ela vive na cultura. Eu acho que essa é uma um respingo que a gente já tem vivido de que a teologia dizendo que a gente não pode sofrer, a gente não vai. Ainda tem mais essa. Esses percalços aí, de fato, a gente não está imune. Sim. Então, as crianças, inclusive, têm ouvido isso. De que você não pode sofrer, você é um vencedor, mas a vitória não é necessariamente essa questão de carne. Nós estamos num mundo caído e faz parte. A ideia de que você está no mundo, que se Deus te ama, você não tem nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de provação. É como se fosse uma dívida de Deus pra gente. Aí, Felipe, até na linha de também, se você está sofrendo, é o que eu fiz. Como ela perguntou, isso nós ouvimos, você está em pecado, por isso não. Duas coisas assim. No meu caso, por exemplo, eu tenho um colega que o filho dele está sendo a passos largos de cura do câncer. Entendeu? Por outro lado, minha mãe sofreu um acidente, morreu num acidente terrível, morreu na hora. Ou seja, e aí? A graça quer dizer que a graça de Deus falhou em algum lugar. Só esse colega, e eu tive a morte trágica de minha mãe num acidente fazendo a obra do Senhor. E aí? Então assim, não é essa teologia. Não tem parâmetro humano para você falar, deveria ter sido assim. A gente tem ouvido sempre Bíblia e as mensagens. Você aceita a sua vitória, você vai ser vitorioso. Não é isso que Deus quer. Tem um filme que eu não vou lembrar nunca o nome dele agora, é um filme desses malucos americanos aí, que tem uma ilha, essa ilha ela fica fora da área geográfica dos Estados Unidos e portanto ela não tem lei, né? Aí o que acontece? Umas mulheres criam uma comunidade em que elas criam os filhos para a morte. Não para cometer suicídio nem nada, mas criam o filho para a morte. Então a morte é o melhor momento da vida, sabe? A criança cresce com a ideia da morte como sendo o melhor momento, é o ápice da minha vida é morrer. Apesar de que o filme consegue, de uma maneira psicologicamente interessante, não entrar para o âmbito do suicídio. Então ninguém quer morrer de propósito por causa disso. É meio paulino assim, né? Tipo, viver para minha Cristo, morrer é lucro, mas Paulo nunca cometeu suicídio. Queria viver até 90 anos. E aí o que acontece? Uma pessoa se perde lá no mar e cai nessa ilha, ou no mar, ou avião, não sei, cai nessa ilha, e quando ele percebe essa dinâmica, ele fica maluco, porque ele não é assim e tal, e aí o pessoal quer matar ele, e aí ele quer sacrificar ele, todo mundo comemora a morte dele, e ele desesperado lá. A ideia que eu estou querendo trazer é que nós não sabemos criar os nossos filhos para a morte, mas não é nós, igreja, ou o ser humano. Nós não fomos criados para a morte. Então esse problema humano que é a morte, ele não entra na cabeça do ser humano porque nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus eterno. Não tem como a gente ser criado à imagem e semelhança de um Deus eterno e entender a morte. Né? Eu brinco dizendo que, eu gosto de brincar dizendo o seguinte, cara, engraçado, antigamente eu tinha medo da morte, né? Aí a pessoa vem e fala assim, eu não tenho não. Eu falo assim, também não tenho mais não, hoje eu tenho pânico. Tive medo uma época, hoje que eu entendi o que é a morte, eu tenho pânico. Mas isso é completamente humano, não é uma falta de percepção do que é a vida eterna, nem uma falta de percepção da minha salvação. Vamos lá, quando começa? Eu quero claro, dizer na minha pretensão de. Mas eu li um livro no mês passado, terminei, que está no rol aí dos livros que eu anotei, e eu indico, a pergunta que eu não quero calar de Felipe Jansen, fala sobre a questão do sofrimento. Me explicou muito isso. Eu estou um ano pós o falecimento da minha mãe e a questão do sofrimento te ajudou a compreender. Me ajudou a compreender, porque essa pergunta é retórica.
por que tem o sofrimento. E esse livro ele me explicou bastante. Eu acho que vale a pena. Tem um outro livro do Felipe Ansa que é nessa linha também. Ele fala eu descobri que esse cara é especialista nessa área. Decepcionado com Deus, Ele é bastante nessa área de sofrimento. Sim. Tem uma médica também que ela tem Mas de fato é muito difícil. Vamos lá, o irmão levantou a mão lá atrás. Eu gostaria de sugerir a leitura de Romanos 9. Romanos 9. Que aborda a liberdade absoluta da graça de Deus, a justiça de Deus e a escolha soberana. Aí nós vamos entender. Maravilha. Então fica a sugestão do irmão lá do Romanos 9. Bom, vamos lá então, pessoal. Idade Média. Idade Média é interessante, é importante. Eu já ouvi, assim, antes na época que eu não tinha estudado ainda, talvez você tenha ouvido isso também, que a Idade Média era o período de domínio completo da Igreja Católica. Eu via professores na faculdade, professora Edilene, Idade Média 1 e 2. Hoje ela é professora na UNB. Ela fala assim, não é à toa que se chamava a Idade das Trevas, né? Porque, claro, onde tem eu lembro até hoje mesmo, onde a igreja mete o bedelho só pode ter treva. Claro que ela não tinha nenhum compromisso com a igreja, por isso que ela fala desse jeito. E a questão é, a gente tem um período de mais ou menos 590 a 1517, que é bom lembrar que a divisão histórica, eu falei isso lá naquela aula do tempo, a divisão histórica desse jeito aqui é a nossa do cristianismo, e há outros também. Normalmente se considera que a Idade Média começa em 476, com a queda final do Império Romano, o último imperador romano do Ocidente é deposto, e aí acaba a Idade Média. Desculpa, a Idade Antiga, começa a Idade Média. Para nós, essa data vai ser 590, a gente vai descobrir hoje por quê. Mas aí lá na frente eu explico. E termina em 1517, que é a data óbvia da Reforma Protestante, né? Que a gente vai ver também depois. Então, quais são as características desse período? Em primeiro lugar, a queda do Império Romano do Ocidente, que a gente vai falar também. Aqui é só o que a gente vai falar ainda hoje. O aspecto do monasticismo, que incrível como que para nós, evangélicos, não tem absolutamente nenhum sentido o monasticismo. Você não tem ideia o tanto que você é um produto do monasticismo. Você não tem ideia o tanto que você, como evangélico, existe porque existiu o monasticismo, entre outras coisas, é claro, né? A gente vai falar sobre isso também. A questão do papado, obviamente eu já defendi isso aqui em sala de aula em outros momentos. O fator papado tem o seu aspecto fundamental para a igreja ter continuado, certo? Não pode jogar fora, descartar por causa de qualquer tipo de percepção. Aliás, eu acho que vocês têm percebido o quanto que eu tenho tido cuidado de que nós não descartemos nada da história da igreja só porque é, entre aspas, do domínio dos católicos, do domínio sei lá de quem. A gente tem que levar em consideração que a história da igreja é a história de Deus cuidando da igreja. Então, passou pela igreja católica, passou pelos papas, passou pelos apóstolos, passou por todos esses aspectos. Certo? O monasticismo, por exemplo, eu fico grilado com o monasticismo porque na cultura grega, né, na cultura oriental de língua grega, o monasticismo ele era isolamento pessoal eterno, assim, eu vou me isolar até morrer. Na cultura ocidental, o monasticismo era um isolamento de preparo para a vida missionária, certo? Muito diferente do que a gente faz hoje em dia, porque a gente tem 1 milhão de outras questões, né? Mas de qualquer forma tem essa característica. Então o monasticismo é fundamental, o papado também. Aqui a gente passa também pelo chamado grande cisma, que eu vou colocar no quadro uma linha do tempo que eu mostrei para minha mãe hoje mais cedo, que é a separação da Igreja Católica Apostólica Romana e da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa ou Oriental, né? E aí ainda vai ter suas próprias separações lá entre grega e russa e assim por diante. A gente não sabe nada sobre isso, né? Vale um curso aí depois aí sobre a história da Igreja Oriental. Porque a gente não sabe nada. A gente às vezes vê uma igreja na rua aí com uma cruz diferente, né? Tem assim e tem assim. Aí a gente pensa, mas que cruz estranha. Jesus não morreu assim, ou Jesus não tinha 4 braços. Simplesmente é o símbolo das igrejas ortodoxas. É isso. Tem alguma razão histórica e o símbolo é esse. E a gente deve saber alguma coisa sobre elas, inclusive porque elas têm características muito semelhantes com as nossas também. A gente vai ver sobre a questão da conquista dos árabes, a conquista árabe, perdão. Na verdade aqui chama de islamismo mesmo, tá certo? O islamismo foi um componente incontornável para o cristianismo, incontornável, até hoje é. E o novo Império Romano do Ocidente, ele cai lá em 476, mas ele volta depois por volta de 800, de uma outra forma que a gente também vai ver.
Tem a questão das cruzadas, que virou tópico de livro popular, de filme, né? Todo mundo fala o que quer das cruzadas, é a coisa mais incrível que existe. Eu tenho um livro lá em casa interessante, eu nunca li, mas eu comprei porque eu achei que ele é interessante. Ele chama As Cruzadas Vistas pelos Árabes. Ou seja, é um escritor árabe, né? Obviamente tem um compromisso com a igreja cristã, ele é muçulmano e ele escreve um livro dizendo como que a minha história viu a sua invasão, a sua ação chamada cruzada, né? Tem as reformas eu coloquei plural porque não é uma reforma só, são várias reformas, inclusive muito antes da reforma de 1517. E aqui poderia ter entrado também uma outra coisa que meu livro não trouxe, por isso que eu não coloquei, que são como é que chama aqueles julgamentos da Igreja Católica contra a heresia? Inquisição? Inquisição, né? Mas a gente não vai falar sobre a Inquisição. Então vamos lá então. A gente tem hoje na nossa aula, a gente tem dois aspectos que são o Gregório I e o papado e a atividade missionária, certo? Vamos lá. É o seguinte, eu coloquei muito sucinto por dois motivos. Primeiro porque o livro traz de forma sucinta e segundo porque eu queria usar o começo da aula para a gente encerrar a anterior no sentido da revisão. E aí eu separei realmente menos tempo para esse pedaço. Então vamos lá, o Gregório I, ele normalmente é considerado, existem controvérsias que até eu considero controvérsia. Ele é considerado o primeiro Papa católico. Por quem? Normalmente pelos historiadores protestantes. Quem é o primeiro Papa católico segundo os historiadores católicos? Pedro. Né? Vamos falar um pouco sobre isso rapidamente. Vamos falar, na verdade, sobre a origem do papado. Né? Para começo de conversa, a palavra papa significa papai e é uma palavra que era dada para uma figura na igreja que tinha um cuidado com as ovelhas, com o rebanho, que dava essa característica de papai. Olha que papai não é só pai. Papai tem um aspecto de cuidado, de carinho, né, de atenção, de devoção no sentido de entregar tudo, né, de entregar a vida. Né? Então, para começo de conversa, o termo papa não deve ser considerado por nós como um termo já de saída ruim. Né? Por que não? Porque o termo papa tem origem numa posição muito boa, que é a posição de um pastor de ovelhas, vamos dizer assim, um pastor de rebanho, né, cristão, que cuida tão bem do seu rebanho que é chamado de papai. Você já se imaginou chamando o pastor Mateus de papai? Talvez seja estranho, porque ele é um pastor muito jovem, mas imagina, por exemplo, você chamando ele de qualquer palavra que indique isso nele. Né? Um super cuidado, carinhoso, e tal, atencioso, e assim por diante. Né? Portanto, essa é a origem da terminologia papa. Mas, é claro, a gente não pode ser inocente, não pode ser bobo. A gente sabe que essa própria terminologia tem contornos completamente diferentes e vai redundar no que é hoje. Né? A figura maior da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Com todos os seus acertos e defeitos, esse é o sentido da terminologia hoje, certo? Mas é o seguinte, sobre a questão da sucessão petrina, da sucessão de Pedro, né? A gente não precisa discutir que os apóstolos, a gente viu isso lá nas primeiras aulas, não precisa discutir que os apóstolos receberam de Jesus o ensinamento e o próprio João disse, quem leu esse texto inclusive no dia foi o Felipe, o próprio João disse que é o Espírito de Deus que vai relembrar a nós, ou aqueles que estavam ali, e as gerações futuras. Inclusive eu disse para vocês que essa é uma das razões pela qual eu estudo a história da igreja, para confirmar aquela profecia de João. João disse, o Espírito de Deus vai relembrar vocês de tudo que vocês aprenderam. Será que vai mesmo? Vamos ver, vamos estudar 2000 anos de história para ver se relembrou mesmo. De fato, até agora tem se confirmado. Nós estamos até hoje com a tradição lá dos apóstolos, por quê? Porque uma após outra pessoa, nessa sucessão de gerações, foi sendo relembrada pelo Espírito, e obviamente, convenhamos, né? Relembrada também pelos documentos, pelas pessoas anteriores, pelos mestres. Né? Então você imagina a questão sucessória sempre assim, apóstolos, né? Pais da igreja, aí vem aquela sequência que a gente viu aquele dia, né? Mestres e doutores. Os apologistas, né? Eu queria colocar aqui, apologistas, os teólogos, que redundou no Agostinho, lembra que a gente falou que Agostinho ele é a culminância de um período? Culmina significa que termina nele, né? Termina nele uma tradição. E assim por diante, certo? Até chegar no Marlon, um professor de história, no pastor Mateus, um pastor da igreja, certo? Todas essas gerações foram passando para frente esse legado, esse ensinamento. Mas acontece que na perspectiva católica,
Isso é importante porque, assim, estava falando isso agora há pouco. Qual foi o contexto que eu estava falando isso agora há pouco? Foi com o Valadares e o Tiago sobre a veneração, é isso. A história da veneração de santos, eu estou puxando um parênteses aqui, tá? Não estou mudando de assunto não. A história da veneração dos santos, ela é uma história que começa bem. Termina como hoje, 5 da manhã, por exemplo, uma mulher sendo santificada. Né? Mas ela começa bem. Ela começa como? Os mártires davam a vida pelo Evangelho. Coisa que nós, talvez, não dessemos conta de fazer. E eu tenho certeza absoluta que eu ia ficar pensativo. Não quero responder por ninguém, mas eu não acho que na hora que alguém levantasse uma arma e falasse assim, confirma aí se você é cristão ou não, seu espertinho. Na mesma hora eu pensaria. Não importa o que eu pensaria. Eu acho que eu desmaiaria. Você já morreria? Os cardíacos dão sorte nessa hora, né? Já morre logo de infarto. Então, ó, a veneração começa bem. Ela começa assim. O mártir morre pelo Evangelho, morre pela sua vida também. E aí, quando completa 1 ano da morte dele, se reúne lá no túmulo dele para orar, agradecer a Deus pelo que ele fez, agradecer a Deus porque depois de 1 ano que ele morreu ainda existe o Evangelho, há outros morrendo também. Viu como é que começa bem? Começa bem, né? Começa bem. Desemboca, é claro, né? Culmina, é claro, no que a gente tem hoje, uma mulher sendo considerada santa numa perspectiva que é fora da perspectiva bíblica. Lembra que a gente comentou, Tiago, Valadares, minha mãe já estava aqui, que a perspectiva bíblica do santo é outra. Tá, fechou o parênteses aqui da comparação, agora volta. A questão da sucessão papal também começa bem. Num período em que você precisa de autoridade para unificar a igreja, senão ela viraria um monte de menores igrejas que perderia o sentido em 100 anos, você precisa de uma figura de autoridade. Você precisa de uma figura de autoridade, certo? E essa figura de autoridade tem que ter sua autoridade arraigada em outra figura de autoridade. Por isso que a gente trabalha com as gerações. Então, quem é que discute a autoridade de Jesus? Ninguém. Jesus escolhe 12. Quem discute a autoridade desses 12? Ninguém. Esses 12, no seu movimento evangelístico, missionário, discipula pelo menos mais 12, vamos exagerar aqui, pelo menos mais 12. Quem é que disputa a autoridade desses 12? Ninguém. Mas é nesse próximo 12 aqui que está, aliás, nem nesse, estava no anterior, né? Porque aí quando Pedro ensina qualquer um que seja, vamos pegar Policarpo aqui, por exemplo. Ah não, Policarpo foi o discípulo de Jó, né? Tá, vamos pegar, você pega um discípulo qualquer de Pedro, um qualquer que fosse, certo? E ele vai se tornar o bispo de alguma igreja qualquer. Pronto, esse bispo, especificamente o bispo de Roma, até porque a tradição diz que Pedro morreu em Roma. Então, se Pedro morre em Roma, supõe-se muito facilmente que ali ele discipulou alguém. Mas é claro que ele deve ter discipulado a nata, né, daquela região, logo o bispo. Então pronto, então ele está justificado do ponto de vista estritamente católico apostólico romano, está justificado a sucessão papal. E aí o Pedro sendo o primeiro papa, qualquer um depois dele na sucessão romana tem autoridade lá atrás. Tá certo? Então entendam que não é simplesmente como é que fala? Quando você quer se vangloriar, não é por vanglória, não é por achar que é melhor que ninguém. Pensa bem, a Igreja Católica está competindo com quem? Aliás, existia uma competição ali entre Constantinopla um pouco depois, né, do século IV, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém, a própria Roma, Cartago, né, Alexandria. Tá, existia uma certa disputa, mas mesmo assim, todos consideravam todos os bispos como o mesmo entre pares. O mesmo entre pares é, eu sou bispo de Alexandria, você é bispo de Antioquia, nós somos o mesmo entre pares, né, no par bispo, né? É claro que num determinado momento, e esse momento é exatamente quando Constantino se converte, aceita a religião cristã como uma religião permitida, depois lá na frente vai se tornar a religião do Império, aí a partir desse momento, aí fica fácil também entender, porque qual é a capital do Império? Roma. Onde você acha que vai estar o bispo mais importante? Roma. Outro aspecto também que não é forçado, tá pessoal? Esse é contextual e é evolucionar, de evolução histórica, é que as controvérsias teológicas por volta do final do século V, vamos colocar aí, já estavam quase todas resolvidas. Estando todas resolvidas, sabe qual foi o lugar que teve menos controvérsia? Roma.
na verdade, o lado latino, o lado ocidental, foi o lado que teve menos problema de doutrina. Por quê? Olha que interessante isso. Isso da história dá essa percepção. Qual era o lado que tinha mais especulação filosófica? O lado grego, exatamente por causa da Grécia, por causa do legado grego, por causa do Aristóteles, do Platão, enfim, de todos eles, né? E por causa disso havia uma especulação filosófica muito maior. Quando você especula demais, daqui a pouco você começa a discutir o sexo dos anjos. E era por isso que o Oriente tinha muito mais especulação teológica, muito mais controvérsia doutrinária, que durou por muito mais tempo. O arianismo, por exemplo, causou muito mais problema lá. Mas o lado ocidental, desde Tertuliano, século III, desde os anos 200 e qualquer coisa, Tertuliano já consegue desenvolver uma teologia, principalmente da Trindade, trinitária, que é consolidada muito cedo, muito logo. E nesse sentido, quando o Império Romano quando o cristianismo vira a religião do Império, Roma é a proeminência. Então tudo configura, historicamente, na evolução histórica, no processo histórico, tudo configura para que o bispo de Roma tivesse preeminência. Mas aí entra o Gregório, certo? No caso do Gregório, antes de falar do Gregório, que é o começo aqui, eu quero só colocar uma linha do tempo que eu tinha colocado aqui antes de chegar, que é o seguinte: a gente tem uma linha do tempo que ela é mais ou menos assim, ó. Você tem aqui o judaísmo, que vai até hoje, que o judaísmo desde o começo lá até hoje existe, desde Abraão, vamos dizer assim. Abraão não. Quem é o primeiro judeu? Não sei. Eu acho que é Abraão? Abraão circuncidou, né? Circuncidou. Então. Eu acho que ele veio com a história. Foi daí, circuncisão, ele que veio para ter Vamos colocar em Abraão, né? Então, o judaísmo começa e vai até hoje, não acabou, existe até hoje. A primeira separação que acontece é a separação do cristianismo, que inclusive vai até hoje também. Vou colocar aqui, vou colocar uma datinha aqui só para ficar bonitinho. 28 DC, quando Jesus morre. Começa o cristianismo, a igreja de Atos, aí separa. Claro que separa lento, tá? Então, já que separa lento, eu não vou colocar 28 DC, vou colocar 100. 100? 70. A partir de 70 DC, separa, o cristão já não é. Não, vou colocar 50, sabe por quê? Foi 10 e deu certinho. Quantos 49 você disse? Se eu colocar século I, não tem erro, né? Foi 10 e deu certinho. Vou colocar 50 porque você lembra da carta do Trajano com. Não, mas a carta do Trajano é sempre qualquer coisa. Foi 10, menino. Dá certinho daí. Tira qualquer aproximação ali. Século I separa a primeira separação, que é o cristianismo saindo do judaísmo. Depois disso, a gente vai ter uma outra separação, que também vem até hoje, nada deixou de existir aqui, certo? Outra separação, que é a separação de aqui é 1054, que é, a gente vai ver isso nesse período medieval, que é a separação da igreja ortodoxa oriental e da igreja ocidental, certo? E depois a gente tem a última das separações, por enquanto, né, porque o tempo não acabou ainda. A gente tem a última das separações por enquanto, que é qual? Reforma Protestante, 1517. Então aqui começa o cristianismo, aqui começa a igreja ortodoxa oriental, e aqui começa a Reforma Protestante. E nenhuma das outras anteriores, a igreja ortodoxa ela não se desfez, né? Na verdade, a gente tem uma comuna. Não, porque existe essa separação do cristianismo. Sim, pois é, mas por exemplo, a gente tem ainda a doutrina ortodoxa, a gente tem ainda a doutrina da igreja oriental. A gente tem? A gente tem. Não, a gente só tem. Não, aí o que existe são aspectos em comum em tudo, né? Existem, por exemplo, você pode brincar aqui, você pode colocar assim, ó, esse aspecto aqui do cristianismo geral combina tanto com o ortodoxo quanto com o protestante, quanto com o católico. Isso. Aliás, esse negócio de católico também é importante porque, por exemplo, um dos autores que a gente usa aqui, que é o Gonzalez, que é o melhor autor que eu acho para a gente trabalhar sobre a história da igreja, ele chama de católico o ortodoxo e ele vai chamar de ariano, ou ariana, a igreja que é a igreja que a gente vai ver daqui a pouco da invasão dos bárbaros no Império Romano. Mas eu tento terminar isso aqui, é legal isso aqui, né? Você está aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Com todas as diferenças que há aqui dentro, calvinismo, arminianismo, pentecostal, tradicional, com todas as diferenças que há aqui dentro, e é óbvio que há muitas diferenças aqui dentro, igreja russa, igreja grega e assim por diante, e com as diferenças que há aqui dentro também, né? Da igreja católica. Quem foi católico aqui sabe muito bem as diferenças de perto, né? Mas a mais antiga, e aqui
todas elas dizem que levam a tradição aqui atrás. A Reforma Protestante foi uma saída daqui, exata, do conjunto. Aliás, eu coloquei que saiu do Oriental, mas não é daqui que saiu. Desse conjunto aqui que sai, né? Porque esse período oriental que já era separado desse. O protestante sai daqui, ó. Eu coloquei errado aqui. Então, todos eles estão dizendo que tem alguma característica lá no começo, né? A Reforma Protestante justifica a sua saída exatamente por causa disso. Então vamos lá, o Agostinho. Desculpa, o Gregório. O Gregório, portanto, é considerado normalmente o primeiro Papa, por quê? O motivo é muito interessante e é simples de compreender. O motivo é o seguinte: o Império Romano começa a ser invadido por volta de 410, certo? Então, de 410 até 476, há várias invasões, várias incursões, vários pedaços do Império são fragmentados. Na verdade, essa é a palavra, o Império começa a ficar fragmentado, certo? Aí você tem os visigodos, você tem grupos vindo da região da Mongólia, na beira da Mongólia, por exemplo, os hunos, certo? Descendo aqui no sentido sudoeste, sentido sudoeste, né? Você tem aqui descendo no sentido sudoeste, você tem vindo os ângulos, por exemplo, vindo aqui da Irlanda, você tem grupos vindo, os saxões vindo aqui, por exemplo, dos países nórdicos, ou como é que é o nome que é? Nórdicos, ou qual é o outro nome que dá para aqueles países lá? Escandinavos, e assim por diante. Você tem os francos, né? E assim por diante. Então, todos esses povos estão vindo de algum lugar e invadindo o Império Romano. Só que eles invadem, inicialmente eles começam a invadir na ala, vamos colocar aqui o Império Romano aqui, eles começam a invadir na ala ocidental. E por isso que a partir de 410, o Império Romano não cai ainda em 410, mas ele começa a sua fragmentação. Em 476 ele não vai cair, ele cai como corpo político, mas há uma coisa importante, que normalmente uma aula de história medieval não daria se não fosse cristão, que é o seguinte: a maioria desses povos que tem aqui, visigodos, ostrogodos, hunos, os hunos não, mas há outros, visigodos, os ostrogodos, os francos também não, são povos que tinham sido evangelizados. Inclusive os historiadores têm dificuldade para entender como eles foram evangelizados, tem pouco documento, tem pouco material, tem pouco historiador interessado nisso, mas eles haviam sido evangelizados na tradição ariana. Só para relembrar rapidamente, o arianismo tinha um problema central, ele redundava em negar a divindade de Jesus, ou então jogava a obra de Jesus no lixo, porque se ele não era totalmente homem, como é que valeria a morte dele no meu lugar como homem, né? Então havia, tá vendo? Já parou de gravar. É complicado, rapaz. Nem sei quanto é que foi. Então, havia essa característica de que os povos que invadem, eles têm duas características importantes. Número um, eles não querem acabar com o Império Romano, eles querem se assimilar ao Império Romano. Tanto é que antes deles começarem as invasões, eles eram, alguns deles, federados do Império Romano. O que são os federados? Eles recebem um pedaço de terra, cuidam desse pedaço de terra normalmente na fronteira, ganham seus lucros ali, pagam imposto para ir para Roma. Eu gosto de imaginar, eu dei uma aula uma vez para menino de 6º ano, 11 anos de idade. Eu levei um mapa e tinha um limite norte do Império Romano, e eu dizia o seguinte, que eu fiz uma linha assim, ó, e dizia que essa região aqui era a região dos federados, que cuidavam dessa região aqui, tinham lucro dessa região, pagavam imposto para Roma, certo? Mas protegiam a fronteira para Roma. Roma já está num período aqui que está acabando a capacidade de proteger o Império, então eles concedem essa possibilidade exatamente para se proteger. E eles eram arianos, então eles não queriam destruir o Império Romano, apesar de terem feito isso, e eram arianos, cristãos, só que ariano, né? Então, o que acontece? Eu falei que era fácil entender por que Gregório é considerado um papa importante. Porque sem o imperador a partir de 476, lembrem que o Gregório ele começa a ser papa em 590, 120 anos depois. Então, sem imperadores para cuidar da política, da economia, da sociedade e da proteção do império, que inclusive nem existia mais, qual é a figura que vai cuidar desse ambiente todo, de qualquer forma que fosse? Pelo menos Roma, pelo menos a capacidade de Roma. Acaba sendo a figura da religião, do bispo, né? O bispo de Roma, que já era chamado Papa na época. Já havia outros papas antes, tá, pessoal? Papa Leão I, por exemplo, é 120 mais ou menos anos antes de Cristo, né? Desculpa, antes de Cristo não, perdão, antes de Gregório. Então havia já a tradição do Papa, por causa daquela terminologia que eu falei, mas ele era
funcionalmente um bispo. Então o bispo de Roma acaba sendo aquele que vai proteger Roma. E de fato, do ponto de vista político, o bispo de Roma realmente faz vários acordos políticos e diplomáticos para proteger de alguma forma Roma. Por exemplo, os visigodos vão invadir Roma e querem tocar fogo em tudo, saquear a cidade e tocar fogo em tudo. O Papa da época consegue uma negociação diplomática. Não, a gente libera vocês para saquear a cidade durante 2 semanas e vocês vão embora. Não bota fogo em nada, deixa a gente aqui reconstruir. E de fato acontece isso. Isso dá para as pessoas uma impressão de que essa figura, que a gente chama de Papa/Bispo, é a figura salvadora da pátria. Então, vocês entendem como é que cresce a importância? A importância não cresce porque alguém bate uma matéria e fala, a partir de agora me ouçam. Não, há coisas que são feitas que chamam a atenção do povo, que é um povo, óbvio, como dizem os portugueses, um povo miúdo, né? O povo sem muita inteligência, muita percepção, muita crítica. Sem muito estudo. E aí vem essa figura, a figura do salvador da pátria. E é ou não é o salvador da pátria? É. Numa negociação diplomática ele salva Roma, lógico, né? Então essas são as razões. Gregório I vai fazer uma série de ações que vão fazer com que ele seja visto como uma figura absoluta no seu tempo. Como, por exemplo, essa próxima aqui, ó. Eu deixei para a teologia aqui, mas essa próxima aqui, ó, atividade missionária. A atividade missionária, é claro que a gente teria que ter uma aula, um curso, vamos dizer assim, ou vocês poderiam ler um livro de história das missões, né? Separado de história da igreja. Junto, mas enfim, um curso separado. E você veria que as missões começam lá em Mateus 28, 19, lógico, não tem dúvida, né? As missões começam em Mateus 28, 19. Mas existem vários estágios, e o estágio da Igreja Católica, quer dizer, a Igreja Católica ainda não, mas o estágio do Bispo de Roma, da situação da queda do Império e do evangelismo que passa a ser feito, é um estágio importante na história das missões. Então o livro traz para vocês, a gente não vai entrar em muitos detalhes, porque o livro consegue colocar o máximo que você precisa saber, não, que é exatamente sobre a atividade missionária junto às tribos germânicas e a atividade missionária da Irlanda. Sobre a Irlanda é importante lembrar que o Império Romano nunca alcançou a Grã-Bretanha toda. A Grã-Bretanha é formada por... você tem ali a Europa, né? Aí você tem umas ilhas aqui, né? Aí essas ilhas aqui são a Grã-Bretanha. Bretanha é essa região aqui e aqui é a Grã-Bretanha. A Bretanha hoje é na França e a Grã-Bretanha é a Inglaterra. Então aqui você tem a Inglaterra hoje, você tem a Irlanda, você tem a Escócia, Irlanda do Norte e Sul, País de Gales. Essas regiões, só o extremo sul, onde tinha o muro do imperador Adriano, chamado Muro de Adriano, o imperador fez um muro aqui para proteger da invasão de bárbaros daqui. E o Império Romano chegou até aqui. Isso já na época de Jesus, né? Um pouquinho depois de Jesus ali. Já no século I. Os bárbaros invadem logo depois da morte de Agostinho, né? Como é que é? Os bárbaros conseguem invadir logo após a morte de Agostinho. Eles começam a invadir enquanto Agostinho está vivo, né? Agostinho consegue, o ápice dele acho que é 1 ano, 10 anos, eu não sei. Assim. Ele morre em 36, como você disse no ano passado, né? E a invasão começa em 410, mas ela tem estágios de momentos, né? Tem grupos que invadem em um momento, depois em outro. E também o Império é grande, né, gente? O Império vai até a Península Ibérica, toda do lado de cá, então a Península Ibérica já era dominada por bárbaros. O extremo norte da África, a expressão vandalismo vem dos vândalos, que é um grupo que invadiu aqui e que era muito violento, destruía tudo, e portanto o vandalismo significa... Vandalismo é uma violência banalizada, né? Eles chegavam a destruir tudo. Sem objetivo. Sem objetivo nenhum, só destruir. Daí vem a ideia do vandalismo, né? Então a atividade missionária é importante nas mãos do Gregório, certo? Eu ia falar governo, mas não é governo. No período em que Gregório é Papa, é bispo, né, de Roma, certo? E elas têm a ver com a atividade teológica e missionária e cristã, honesta, né, verdadeira, autêntica, que tinha o Gregório. Mas aí tem um problema. O Gregório, ele foi considerado, eu vou esquecer agora o nome deles, mas eu vou lembrar de 2. A Igreja Católica considera 4 figuras como os doutores, sei lá o quê, que eu esqueci o nome. Mestres e doutores? Doutores, acho que é doutores angélicos que eles chamam, não sei. Mas esses 4 doutores, 2 deles são Agostinho e o Gregório. Aqui na sequência aqui, Agostinho e Gregório. Mas o problema é que o Gregório ele não era uma sequência do Agostinho apenas.
O que o Agostinho fazia? O Agostinho ele especulava sobre algumas coisas, por exemplo, o purgatório. Especulava e dizia nas suas frases, na sua fala, claramente que era uma especulação. Ele dizia que não tinha como saber. Não tem nada na Bíblia, não tem como comprovar nada, especula-se que. Vem o Gregório, se apropria dessa especulação e define. Só que, pessoal, vocês não têm ideia, por isso que a gente fala que a educação é importante em todos os setores, né? Quando você não tem educação, você ouve a autoridade e acabou. Você não tem como questionar a autoridade. Você não tem nem como nem sonhar em questionar. Porque, por exemplo, imagina, você está sentado ali no banco e o pastor fala alguma coisa e fala assim, poxa, mas será que é assim mesmo? Caramba, acho que eu vou ver depois. Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu tenho certeza que ele está errado, porque você já sabia. E uma outra coisa é, está tudo certo. Nem passa pela minha cabeça que possa estar errado. Porque eu sei que é ele que senta todo dia para estudar. E eu não. Eu nem sei. Tinha reis, por volta do século IX, reis de reinos que invadiam o Império Romano, cujo rei não sabia ler e escrever, era analfabeto. Né? Então, o Gregório tem essa função. Mas olha só o problema que ele causa para a igreja medieval no sentido teológico. Número 1, ele pega a especulação do purgatório do Agostinho e define como sendo algo fatídico, fatual, certo? E isso é um problema porque isso até hoje tem implicações presentes, né, atuais, sobre o purgatório. Que começa com a tradição do purgatório começa, se você quiser colocar no Agostinho, você coloca como especulação, mas começa no Gregório. Salvação pelas obras. Ninguém nunca deixou de acreditar nas obras na história da igreja, certo? Mas havia sempre a diferenciação entre a obra é a causa da salvação ou a obra é o efeito da salvação. Essa que foi a questão central. No caso do Gregório, agora você imagina, pessoal, também tudo tem a ver com o contexto. Que momento da história do Império Romano precisava mais de boas obras do que esse? Um império fragmentado, né? Então você precisa de boas obras. Não estou dizendo que é um subterfúgio, não. É da mente dele. Ele acredita mesmo que as boas obras levam à salvação. E ele não precisa nem se preocupar com isso. Ele é o maior fazedor de boa obra. Ele é o bispo de Roma, ele é o papa e tal. Né? Tem um aspecto sobre ele que eu acho interessante, que quando o papa, o bispo de Roma morre, ele havia sido embaixador do bispo de Roma em Constantinopla. E quando o bispo de Roma morre, ele envia uma carta imediatamente para Constantinopla dizendo não me nomeie como papa, porque eu vou agir como papa, vou ter todas as funções para cuidar da igreja, para cuidar de Roma, mas eu não sou papa. Então ele tinha essa característica humilde, né? Ele tinha frequentado um mosteiro, então ele tinha sido monge. Ele tinha ele tinha muito mais aspectos positivos do que negativos, muitíssimo mais. Só que ele errou na teologia e aí o erro dele ficou, porque ele era uma figura que, acertando ou errando, todo mundo imitaria ele. Ele foi errar e aí o problema foi esse. Então, a salvação pelas obras, a invocação de santos, não apenas aquilo que a gente falou da evolução dos santos, não apenas venerar o santo sabe, não apenas dizer, aqui nesse lugar está enterrado o Marte João, o Marte Pedro, o Estevão, sei lá quem que seja, né? O Tertuliano não, eu ia falar do esqueci o nome, aquele que escreve 7 cartas. 7 cartas para... Aquele que quando está indo para Roma para ser sacrificado, ele escreve 7 cartas, aí a gente chama de 7 cartas dele, esqueci o nome dele. Enfim, Policarpo e assim por diante, e outros mais. Então não era mais assim, agora é invocar o santo pedindo intervenção. Então já é uma nova configuração, um novo conceito. Quer dizer, não é novo porque também já acontecia numa certa dimensão, mas passa a ter a dimensão agora autorizada, a dimensão oficial de invocação do santo, especificamente para fazer coisa. Né? Havia uma dinâmica. A ideia de santo que a gente tem é separado para Deus. Separado do pecado. A ideia de santo que a Igreja Católica divulga é que a pessoa que faz milagre. E também tem a questão da intervenção como diz, a gente fala. Da intervenção, por exemplo, a Igreja Católica só tem uma santa que não fez milagre nenhum, que ela é considerada santa pelo modelo que ela era de cristianismo, que é a Santa Mônica. Todas as outras ela tem um milagre. Alguém chegou e falou assim, olha, eu estava... Que é um critério, né? É um critério. Eu estava num momento de dor e é nisso que a irmã Dulce, que a Igreja Católica fez fazer esse tempo todo, ela ficou investigando a veracidade da situação. Eu chego e falo assim, olha, eu estava com uma doença na pele, que eu estava toda empolada, a ciência não tinha resposta para a minha doença, eu não consegui, eu invoquei Santa Dulce, pedi a ela para tirar e no outro dia eu estava bom.
Entendeu? É que eu vejo na questão da invocação de santa, que era a minha briga, era essa questão, que tira, de certa maneira, a onipresença de Deus. Né? Porque ó, em termos de intercessão, você tem acesso direto ao Pai. Aliás, essa é uma das marcas da reforma protestante, é o sacerdócio universal do homem. Né? Eu sou capaz, eu tenho capacidade de criação de chegar direto ao Pai. Então, é o sacerdócio universal. Universal no sentido de que atinge todos. Né? Mas a invocação tem a ver com isso, tem a ver com pedir mesmo, pedir intervenção. Tanto mais intervenção para quem estaria no purgatório. Então, você está juntando dois problemas, né? Eu tenho um problema do purgatório, então, sei lá, meu irmão está no purgatório. Então, eu vou invocar meu pai não. Estou exagerando. Vou invocar algum santo qualquer para... De preferência que seja uma das fadas de Maria, de Nossa Senhora. Sim. Marcos, exatamente. fale sobre transubstanciação. Transubstanciação, que vem é aqui. coisa de Grigol. Vem aqui. Então aí tem a veneração de Maria e a transubstanciação. E a transubstanciação é uma confusão, é antiga, é desde a época dos apóstolos mesmo. É uma confusão na interpretação do que acontece no ato da ceia. Né? O nome é Eucaristia, você não acredita. Então, o que acontece quando eu como pão e bebo vinho? As várias interpretações possíveis, que eram confusas em relação ao que a Bíblia ensinava, culmina, por exemplo, na transubstanciação, que é o corpo de fato de Cristo e o sangue de fato de Cristo está ali. Daí a razão, porque lá no começo os cristãos eram acusados de canibalismo. Porque é interessante isso, porque você pensa assim, eu fiquei sabendo que eles estão comendo, quando eu falo comendo aqui, é mastigando e engolindo, estão comendo Jesus ali. E aí se estão comendo uma pessoa chamada Jesus, eles são canibais. É uma pessoa chamada Jesus, a carne bebendo sangue. E isso acontece, né, no mundo, né? Hoje em dia menos, é claro, mas em outras épocas muito mais, né? Então o canibal come a carne humana. Não sei se bebe o sangue, talvez beba. Mas o que importa é, uma confusão com o que acontece na Eucaristia leva ao erro da transubstanciação, que é a carne de Cristo, ou o pão ser a carne de fato. Eles acham que a carne... Mas é que tá, se eles acham, a questão é a seguinte, quem acha? Qual setor da igreja acha? Em que medida acha? Eu acredito que a medida seja uma medida perigosa do ponto de vista teológico, obviamente, mas não perigosa do ponto de vista de, por exemplo, o Estado brasileiro intervir na igreja e dizer que eles são canibais. Então tudo tem suas medidas. O que a gente tem que, o estudioso, ele é sábio quando ele consegue medir corretamente as proporções das coisas, né? Então por isso que eu sou um defensor aqui, por exemplo, de estudar os pais da igreja como protestantes, porque a dimensão a dimensão errada deixa tudo para os católicos, esses santos aí. Não quero saber de santo não acredito em santo. Poxa, peraí, mas e o Agostinho? Vou jogar o Agostinho fora porque o católico chama de santo e reza para ele? Então aí você tem que entender a dimensão. A dimensão que a gente tem da transubstanciação é essa. Há uma perspectiva de transubstanciação, mas não sei em quais setores completos da igreja, e eu tenho certeza que a proporção é tão pequena que permite que o Estado deixe eles em paz fazendo lá a transubstanciação deles. Então essa é a ideia, certo? Então pessoal, é isso aí. Eu já tinha passado pela parte da atividade missionária. Se você pegar o seu livro aí, nas próximas páginas, a gente tem 3 aspectos fundamentais para a Idade Média, que é os da próxima aula, que é o islamismo, página 54. Esse subtítulo, como água e óleo, é sobre o grande cisma, que é a separação da Igreja Católica Apostólica Romana e da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa Grega / Russa ou Oriental no geral, né? E as Cruzadas, que é a próxima aula. A última aula da Idade Média, das 3, a 3 de 3, vai ser uma aula sobre a teologia escolástica, que é importante demais também porque tem uma passagem fundamental quem sabe? Qual é o nome da figura central da teologia escolástica católica romana? É o Tomás de Aquino, que é o que a gente chama de teologia tomista. Tomista vem de Tomás, né? Que é um dos doutores angélicos. Então, o Tomás de Aquino, existem algumas controvérsias que a gente não precisa entrar, mas só para vocês saberem que existem, que, por exemplo, a tradição protestante está arraigada, vamos colocar assim, né, lá no Agostinho. A tradição católica está arraigada no Agostinho / Aquino, São Tomás de Aquino, principalmente no Aquino.
especulações filosóficas que a gente faz hoje em dia. Mesmo que você esteja lavando uma louça lá e você nunca tenha ouvido falar de algum filósofo, você está especulando filosoficamente sempre. Especulações filosóficas que a gente faz hoje em dia têm características tomistas ou agostinianas. Essas duas figuras são fundamentais. Estudando essa semana para essa aula de hoje, principalmente na parte onde falava da fragmentação do Império Romano, eu fico pensando como que Deus realmente tem soberania sobre essa história, porque o cristianismo ele é fundamental para todos os desdobramentos da história da humanidade, todos, eu não tenho dúvida do que eu estou falando como historiador, e eu não estou puxando sardinha do cristianismo. Não tem um aspecto da história da humanidade que esteja ausente, cujo cristianismo esteja, que esteja ausente do cristianismo. Quando você pensa assim, mas e o Extremo Oriente, que tem gente lá que nem sabe, pois é, mas aí é a ausência do cristianismo que permite que as coisas aconteçam tal como acontece lá. Então eu acho que até assim, é a presença ou é a ausência, né? O C.S. Lewis tem uma teoria sobre isso sensacional. Ele diz que todas as coisas acontecem com base na oração ou na ausência dela. Então, com base no cristianismo ou na ausência dele, as coisas também acontecem. Encerrado, uma boa manhã para vocês, um feliz culto e vamos orar. Alguma dúvida antes de eu terminar com a oração? Algum comentário? Estudem o islamismo, as cruzadas e o cisma para a próxima aula, certo? Oi? Islamismo cruzado ainda? Islamismo, as cruzadas e o cisma. Grande cisma. Vamos lá. Obrigado, Senhor, pela classe que encerramos agora. Obrigado por essa manhã. Te peço em nome de Jesus que a gente continue aprendendo e que a gente seja capaz, segundo o Seu Espírito, de aplicar nas nossas vidas e no nosso louvor aquilo que a gente tem aprendido. Obrigado por essa manhã, por esse dia de sol. Te agradecemos Te pedimos que o Senhor receba e aceite o culto que prestaremos ao Senhor logo mais e que o Seu Espírito nos conduza e nos encontre como verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Valeu, pessoal. Obrigado. Não, aperte para mim esse botão, por favor, Tiago.